Noite, queridos amigos, sejam bem-vindos à Casa de Caridade e Coração de Maria. Mais uma live na noite de hoje, 6 de fevereiro de 2023. Teremos um convidado, um grande palestrante. Daqui a pouco vou chamá-lo. Só esperar o pessoal entrar aí para a gente começar nosso trabalho. Boa noite, sejam bem-vindos todos. A Casa de Caridade e Coração de Maria normalmente funciona toda segunda e quinta pela manhã com atendimentos espirituais, cirurgias espirituais ou tratamentos emocionais, reequilíbrio, problemas, síndrome do pânico, depressão, toda essa problemática atual que nós estamos vivenciando e cada vez mais com maior intensidade. Nosso foco na nossa casa é cura, cirurgias, etc. Então, e estudar a doutrina naturalmente. Recebendo a todos que lá nos chegam com todo o carinho, com todo o amor, para recebê-los, encaminharmos e a espiritualidade realizar o seu trabalho para que nós possamos, pelo menos, ajudar em alguma coisa no nosso entendimento a recuperação daqueles que procuram a casa. Sabemos que quem realmente faz a parte principal e o trabalho maior é a espiritualidade. Nós inclusive aprendemos muito com eles. Essa é uma das funções, inclusive, também dessa relação, não é? E temos trabalhos assistenciais, como toda casa, temos que ter, distribuindo cestas básicas, trabalhando com enxoval para mães carentes, etc. Para que a gente, através dessa vivência, possamos nos entender e nos posicionarmos diante da vida. É muito importante que isso aconteça para nós não nos tornarmos cada vez mais vaidosos, orgulhosos, prepotentes, egoístas. Já carregamos um pouco de tudo isso em nós, então precisamos eliminar de alguma forma para nos tornarmos melhores todos os dias. Então, segunda e quinta pela manhã temos esse trabalho com equipes médicas espirituais diferentes. E primeiro e terceiro domingo do mês, quando não ocorre uma festa como é agora no Carnaval, que em vez de ser o terceiro domingo, teremos o segundo. Então, esse domingo, ontem, tivemos atendimento na casa para quem estuda, trabalha, para quem mora no interior, quem está em outras regiões e precisa vir a Salvador, também ter uma possibilidade de fazer o seu tratamento. E o próximo domingo também teremos atendimento com a equipe do Dr. Yang Li, que irá incorporar e trabalhar, fazendo toda essa parte de coluna, essa parte óssea, enxaquecas, quem tem problema com túnel do carpo, é muito bom, resolve rapidamente. Então, se você tiver um amigo, alguém conhecido, um parente que precisa de ajuda, pode indicar a casa. Nós precisamos trabalhar cada vez mais essa função de um bom espírita, é trabalhar em prol do próximo. Então, primeiro e terceiro domingos, segunda e quinta pela manhã, terça-feira, amanhã, toda terça, nós temos atendimento de passe e cromoterapia a partir das 2h30. A casa abre 3 horas, às 15 horas começa o atendimento. Toda terça-feira. Para aqueles que fazem atendimento à distância, que nós temos esse atendimento com cirurgias espirituais, tudo que for necessário. Para aqueles que não podem vir aqui, como pessoas que moram em outros estados, hoje em dia está cada vez mais difícil locomover para via Salvador, etc., ou outros países, nós atendemos às terças-feiras às 21h30. Temos um evangelho ao vivo pelo Instagram, por esse mesmo canal, e em seguida
chamamos o atendimento de todos aqueles que se inscreverem no atendimento à distância. São muitas pessoas que ficaram curadas, boas, se recuperaram, graças a Deus. Então, se também tiver alguém que mora até fora do Brasil, atendemos pessoas hoje em dia, de 11 países diferentes e estados praticamente todos do Brasil. Então, fica aí o convite, aqueles que quiserem participar e acreditarem, estaremos à disposição. É só buscar aí pelo site, pelo Instagram, e nós estaremos atendendo, tá bom? Vou ver se Edivaldo já está aqui para a gente convidá-lo a iniciar nosso trabalho. Boa noite. Boa noite, como vai? Eu estou melhor que mereço. E o senhor? Também, Graças caminhando aqui, amparado pela misericórdia do Pai, todos a nós. isso aí. Seja bem-vindo à Casa de Caridade Coração de Maria. É muito bom ter o senhor conosco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, colaborando com esse momento doutrinário, que é um momento de aprendizado para todos nós, nesse processo da nossa cura espiritual. O Evangelho de Jesus é a nossa meta para que nós possamos realmente alcançar os objetivos de Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos por o senhor ter concordado em estar conosco. À vontade. Fizesse a prece inicial, o senhor Edivaldo César vai falar sobre o jugo leve, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O senhor tem aí 45, 50 minutos para falar, e a prece eu gostaria que o senhor fizesse, por favor. Ok, é um prazer. Então, boa noite a todos que estão vinculados neste momento por este canal da Casa Coração de Maria. Possamos, nesse instante, como de hábito, em todas as nossas tarefas, os Espíritos nos orientam que busquemos a inspiração através da prece, para que possamos ampliar cada vez mais a nossa capacidade de cooperação e de integração com esses irmãos espirituais que trabalham na seara de Jesus Cristo. Então, onde quer que estejamos vinculados, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade, serão os instrumentos necessários para elevarmos as nossas vibrações e, neste momento, conectarmos com os nossos mentores espirituais, com os trabalhadores da seara do Cristo, Jesus de Nazaré, para que eles encaminhem até o amigo Divino Mestre a nossa rogativa desta noite, dizendo: Senhor e Mestre, aqui estamos mais uma vez vinculados à proposta do Teu Evangelho, utilizando o espaço virtual dessa casa que trabalha para o bem, com o bem e pelo bem, para que juntos possamos aprender, para que juntos possamos conhecer a mensagem que os amigos espirituais nos trazem, e com ela, Senhor, como o Senhor bem afirmou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é através desse conhecimento que estamos nos libertando do homem velho, do espírito velho, com hábitos antigos que promovia a dor e o sofrimento, para conhecer que o teu jugo é leve e que o nosso também pode se tornar, a partir do momento que caminhemos com as tuas pegadas. Abençoa a todos os trabalhadores desta comunidade, desta seara, desta casa, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, para que juntos possam continuar a tarefa, cumprindo assim
a missão que compete a cada um de nós. Que a sua doce e suave paz envolva-nos a todos que estamos nesta escola planetária, chamada Planeta Terra. Então, muita paz, que Jesus nos ilumine e nos abençoe a todos. Fique à vontade. Ok, então, como bem falou o nosso irmão, tenhamos uma boa noite de reflexões da mensagem do Evangelho. O tema que a casa nos propõe, o jugo leve, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o Cristo Consolador. Então, esse Cristo que consola, esse Cristo que anima, esse Cristo que cura, através do momento que nós conhecemos os seus ensinamentos, a sua vivência, as suas experiências, e nos esforcemos para, assim como nós também, espíritos imortais em processo de evolução, possamos colocar em prática esses ensinamentos. Para começarmos o jugo leve, trago aqui uma experiência, um conhecimento que todos nós precisamos ter, que vem pela psicografia abençoada do nosso irmão Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Nessa obra, Emmanuel nos fala sobre a caminhada espiritual do planeta Terra, que é essa escola onde nós nos encontramos neste momento, e em um capítulo apropriado ele fala da comunidade dos espíritos puros, revelando para nós que existe em todos os orbes, em todos os cenários divinos, uma comunidade de espíritos puros que foram eleitos, se fizeram eleitos, chamados pelo Criador, para acompanhar a evolução de seus irmãos espíritos, assim como nós, em processo de escala evolutiva. E ele nos diz assim nesse texto: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de quê? De seres angelicais que já evoluíram a tal ponto que hoje são ministros de Deus. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos não foram criados já perfeitos. É bom que salientemos essa tarefa, porque muitos pensam que todos os seres que já nos antecederam, aqueles que já caminharam e que caminham à nossa frente, já foram criados assim. Não. A doutrina vem falar da justiça, da misericórdia do Pai, que todos fomos criados iguais, simples e ignorantes. A partir das nossas caminhadas, das diversas encarnações que nós temos, nós vamos ampliando, nós vamos melhorando, nós vamos desenvolvendo e ampliando as potencialidades divinas que estão em nossa própria consciência. Então, nesses seres angelicais, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao qual foi dado a esse espírito saber, enquanto desencarnado na época, Emmanuel, que hoje está encarnado, segundo informações, e Chico está no papel ao contrário, desencarnado. Na época ele disse que apenas por 2 momentos foi possível conhecer a reunião desses seres angelicais em torno aqui do nosso orbe, do nosso planeta Terra. O primeiro momento foi quando o planeta estava em co-construção. Por quê? Porque construidor, criador e mantenedor, somente o Pai, que nós chamamos de Deus. Todos os outros espíritos, nós inclusive, somos transformadores, porque a essência maior, a matéria primitiva já existe. E Jesus, fazendo parte dessa comunidade, é convidado, é convocado a auxiliar na construção dessa morada que no futuro nós estaríamos aqui. Primeiro momento dessa reunião de seres angelicais. O segundo momento, quando entre essa equipe estavam se decidindo qual desses membros da comunidade dos espíritos puros viriam ter conosco para trazer os ensinamentos da lei do Pai, para que nós pudéssemos continuar evoluindo. E Jesus fez-se esse eleito, porque já tinha e tem condições e capacidades espirituais para acompanhar uma comunidade de espíritos no estado em que nós nos encontramos, segundo degrau da escala evolutiva, espiando e provando. Por quê? Pelas necessidades nossas das vivências anteriores. Mas,
contamos com esse irmão, contamos com esse amigo, contamos com esse modelo e guia, como nos dizem hoje os espíritos da codificação, na questão 625, quando Allan Kardec pergunta qual o espírito mais evoluído que já esteve no solo da Terra, e eles respondem: vede Jesus, ele é o vosso modelo e o vosso guia. Modelo de quê? De perfeição, a qual todos nós vamos alcançar, porque essa é a meta de Deus para conosco. Fomos criados simples, ignorantes, mas hoje já não somos nem tão simples e nem tão ignorantes, porque já sabemos que temos uma destinação. E o Pai deseja que nós ampliemos, aperfeiçoemos todas as potencialidades que são divinas que estão em nós. E esses seres mais inteligentes, mais amorosos, mais humildes, porque já desenvolveram todo esse potencial, têm o maior prazer em auxiliar os irmãos como nós que ainda estamos aqui na caminhada. Está imperfeito não é defeito, faz parte da escala, é normal, é natural. Nós estamos caminhando para ir aperfeiçoando. O que nos auxilia? O conhecimento. E a mentora Joana de Ângeles nos fala do momento da chegada desse ser aqui na Terra. Em uma de suas obras, ela nos diz que quando da sua chegada à Terra, que é o segundo momento que Emmanuel nos fala da reunião que foi gerada, criada e aconteceu em torno do planeta, foi pela vinda desse que se escolheu, atendeu o chamado do Pai e fez-se escolhido. No Evangelho diz, somos os chamados, né, e poucos os escolhidos, porque os escolhidos se candidatam quando já estão em condições de oferecer suas forças, seu movimento espiritual para contribuir com a humanidade. E ela nos diz que não houve mobilização humana, não houve festa, não houve estardalhaço algum para a chegada dele no planeta Terra. A humanidade não sabia que era o Rei Solar que estava vindo, já purificado, para auxiliar seus irmãos do planeta Terra nessa tarefa. Então ele fez-se proceder de preparador e já tomada a decisão que no futuro, milênios depois, ele estaria conosco. Ele envia outros trabalhadores, missionários da tua seara, para falar da mensagem, divulgar da mensagem, viver a mensagem em todos os setores do orbe terrestre. Preparando o momento para que ele aqui chegasse, pudesse se preparar, como nos falam hoje os mentores espirituais, que o seu teor vibratório ele tentava harmonizar, diminuir, para que não houvesse choque com a matéria que iria tomar no planeta para estar aqui encarnado. Ou seja, Jesus não é um espírito reencarnante na Terra, porque as suas vivências espirituais, com certeza, nos dizem hoje os mentores, aconteceram em outros orbes. E evoluído no ponto que estava, veio à Terra pela primeira vez, vivenciar experiências humanas, que só assim nós poderíamos nos sentir irmãos realmente, quando ele fala da família espiritual, da família material, apenas pelos laços consanguíneos, porque ele também estava vivendo essa experiência. Experiência de família, experiência com Maria, com José, com os irmãos que já tinham no processo familiar, oriundos do pai José, para conciliar essa família. Em determinado momento ele nos alerta: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esses são os membros da família. Posso considerar pai, mãe, irmão, tio, avô, preparando o terreno para que hoje, com a vinda do Consolador, com esse capítulo 6 do Evangelho, ele pudesse clarear para nós o diferencial dos seres enquanto estamos em processo de evolução. Pelos laços espirituais, os laços que vão permanecer para a eternidade, e pelos laços consanguíneos, que estamos depurando ao longo dos tempos, até alcançarmos a meta divina. E lá nesse capítulo
capítulo 6, anotado por João, Mateus, Lucas, todos aqueles que eram os conhecidos quatro evangelistas, o jugo leve, onde só ele tem condições de afirmar o que está sendo afirmado aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Por quê, mestre? Porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso, descanso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 8, versículo de 28 a 30. É um convite que Jesus faz à humanidade para que nós, no processo em que nos encontramos, aflitos, angustiados, tristes, temerosos, doentes ainda espiritualmente, possamos ir a Ele, porque o jugo dele é suave. Por quê? Porque já caminhou a tal ponto, continua o Evangelho nos dizendo assim, que vinde a mim todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei, com uma única condição, obediência à lei. A lei natural, a lei divina, já está na íntegra da sua consciência, como de outros seres que elaboram em outros orbes, essa consciência plena de quê? Do reino de Deus. Esse o reino de Deus, mestre, que o Senhor nos fala, quando é que ele chegará? Quando é que ele vai se estabelecer? E ele diz, não aguardem, meus amigos, meus filhos, que venha por aparência. Por quê, mestre? Porque ele está em vós. Ele está entre vós. Está no íntimo de cada um. E no futuro ele afirma através desse Consolador, hoje pela doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona mais uma vez os espíritos. Onde está escrita a lei divina? E eles respondem que está onde? Em nossa própria consciência. Então, à medida que nós vamos entendendo essa lei, vivendo essa lei, se esforçando para, nós estamos adentrando no sagrado, que está no íntimo de cada um de nós, que ele chama de reino de Deus. O reino de Deus é constituído de paz, de harmonia, de felicidade, de amor, de justiça, de bondade, de tudo que nós possamos imaginar que faz bem. Por isso que ele disse, todos os sofrimentos da terra, perda de entes queridos, decepções, dores físicas, perda de seres amados, perda de fortunas materiais, que deixa os espíritos angustiados, tristes, depressivos, ansiosos. Tudo isso tem cura. Aonde? Na confiança na justiça, na bondade de Deus, que nada ocorre ao acaso. Então, graças à doutrina, hoje nós sabemos que o nosso passado é constituído ainda de desacerto na caminhada, na trajetória. É por isso que nós estamos aqui, na Escola Planetária, para quê? Para reaprender a convivermos com a lei, a nos equilibrarmos, nos harmonizarmos, e até hoje os espíritos da Seara de Jesus vêm trabalhar, para que nós possamos harmonizar emocionalmente, harmonizar psiquicamente, uns desencarnados, outros encarnados, para que o reajuste possa acontecer. Entretanto, ele faz despender de uma condição a sua assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina, na lei que ele vive, na lei que ele experimenta, na lei que ele já conhece. Por isso que Allan Kardec, juntamente com a equipe espiritual, toma a parte moral dos ensinamentos desse espírito, que faz parte da nossa família, da nossa parentela espiritual, a parte moral, a vida de Jesus, o exemplo, os exemplos, porque várias religiões cristãs existem, mas alguns ainda se debatem em determinadas questões se Jesus fez ou deixou de fazer, o que pouco importa. E aí ele toma a parte moral dos ensinamentos, porque nenhum de nós
vamos encontrar mancha ou defeito qualquer na vivência desse ser. É por isso que é o nosso guia, é o nosso modelo. E a ele nós nos vinculamos, porque é considerado o médico das almas. Aí diz Joana de Ângeles, Jesus humanizado, tomou a condição de homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos nós já ouvimos essa frase. É verdade, Ade? Porque antigamente a gente ouvia falar, os pitões, as pitonisas, que eram os médios da época, entravam em transe milênios antes da chegada dele e anunciava: um dia virá aquele que é considerado o Salvador do mundo, que nascerá através de uma virgem hebreia para salvar a humanidade, aliviando, mostrando o caminho e as leis divinas para diminuírem seus sofrimentos. Então, Jesus humanizado é o grande médico das almas, que, nos conhecendo em profundidade, apresenta uma terapia recuperadora, ao tempo que oferece outra que é libertadora, que evita novos comprometimentos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, apresenta a terapia que recupera o ser. Lembremos dos episódios dos irmãos e irmãs, que nós não sabemos por onde andávamos naquela época, que se aproximavam dele com as suas doenças, com as suas queixas, com as suas lamentações. Ele nunca condenou quem quer que seja. Dizia: vai, não peques mais, não torne a pecar, para que não aconteça coisa pior. E naquele momento, as pessoas não sabiam ainda: como assim? Como assim? Por que está me acontecendo isso agora? Consequência das vivências anteriores, ou do momento atual que nós próprios geramos algumas dificuldades para nós. Graças a quê? Ao processo da reencarnação. Os cegos de nascença, os aleijados, os surdos, os mudos, os obsidiados, os possessos, todos se aproximavam dele. Que queres, meu filho? Mestre, eu quero enxergar. Tu tens essa capacidade? E o mestre perguntava: crês que eu posso te auxiliar? E as pessoas diziam: eu creio. Então, o fenômeno acontecia e ele dizia: foi a tua fé, meu filho. Foi a tua fé, minha filha, que te salvou, que te curou, estimulando a cada um de nós, para que quando busquemos um tratamento espiritual, como nosso irmão acabou de anunciar aqui na abertura desse trabalho, nós vamos imbuídos com a fé de que nós vamos conseguir, porque Jesus, tive a oportunidade de dizer isso presencialmente na casa, até hoje, quando nós adentramos a uma casa espírita, automaticamente na nossa consciência ele pergunta: crês, meu filho ou minha filha, que aqui eu posso lhe auxiliar? E nós é que vamos responder, não é verdade? Então ele disse: a tua fé veio contigo, está aí no íntimo, porque todos nós somos possuidores desse germe que se chama fé, você vai conseguir. Porque muitos disseram a ele que também queriam ser curados, mas não foram curados. Por quê? Porque aquele dizer era somente dos lábios para fora. Não vinha da vontade, do íntimo, do sentimento. Então, até hoje é assim. E por que que ele fazia essa pergunta? Porque não tinha débitos perante a lei, como não tem. Jesus não encarnou aqui na Terra para expiar coisa alguma. O sacrifício dele é por amor à humanidade. E até hoje, nos acompanhando, do plano espiritual maior, como diz Joana de Ângeles, desceu dos astros para iluminar a Terra, fazendo-se o pacificador entre nós e o Criador, entre todas as criaturas. Então é considerado o médico das almas, porque esse médico de almas está operando conosco o tempo todo. E aí nós continuamos esse trabalho. Quando falamos do médico das almas, nós lembramos que já existem vários trabalhadores da Seara do Cristo que também já podem trabalhar e operar. Lembremos de Pedro, de João, os apóstolos que acreditaram, quando ele chama e disse: vão em dupla, opere em nome de Deus, liberte as criaturas, dê um passe. E eles diziam: nós não temos ouro nem prata,
mas o que temos nós lhe oferecemos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E os fluidos, o passe espiritual, a manipulação dos fluidos sublimados, feito pela fé, muito utilizado nas casas espíritas nos dias de hoje. Porque ele, conhecendo a causalidade que desencadeava as aflições que nós vivemos hoje, anteriores, passos infelizes que foram dados, que a geraram, ele propõe um recurso melhor para a total liberação do seu contingente perturbador, a conquista da luz interna. É o nosso autoconhecimento. Só ele poderia anunciar e fazer esse chamado, porque não tinha débitos, repetindo, não tem e não terá perante a lei. Está íntegro na sua condição moral, na sua condição espiritual, conhecimento de toda a ciência que tem no planeta, ele já tem esse conhecimento amplo. E operou aqui, que para nós, na época, eram chamados milagres, porque nós não sabíamos como essas coisas aconteciam. E hoje os irmãos continuam operando em nome dele, operando emocionalmente, operando intelectualmente, operando fisicamente, perispiritualmente. É Deus agindo, operando, e as pessoas vivem muitas vezes esperando ainda milagres. Milagres. Entre uma das terapias que Jesus nos apresenta, diz a mentora Joana de Ângeles, está a terapia da oração. E olha o que ela diz. Essa claridade incomparável é capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimentos. É o cultivo do amor sustentado pela oração que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. E vai mais além quando nos diz que orar é muito mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com Deus, é comungar com Jesus, é comungar com os espíritos amigos, é comungar com o nosso anjo da guarda. Eu gosto sempre de lembrar que muitas vezes nós esquecemos que temos ligado a nós um amigo espiritual que nos conhece melhor do que todos os outros. Porque, como diz o livro dos Espíritos, muitas vezes eles nos acompanham há milênios, em todas as encarnações. Então, esse nos conhece. Então, conversemos com ele através da prece. Porque muitas vezes ficamos buscando outros seres que estão mais distantes, que não temos essa afinidade toda, e esquecemos. E desde pequeno, na verdade, todos nós fomos ensinados assim. Ora para o teu anjo da guarda, né? Vai, antes de dormir, vamos orar. Amanhecer o dia, vamos orar. Para o anjo da guarda, o santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador. Se Deus a ti confiou a piedade divina, vós sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E a doutrina espírita vem confirmar, dizendo que a doutrina dos anjos da guarda é verdadeira. Que todos temos ligado a nós um espírito que nos trabalha, que nos acompanha, a nossa condição moral evolutiva, a nossa condição intelectual, esse é o objetivo deles para conosco, para que nós possamos crescer. E olha o mais interessante aqui, companheiros e companheiras, que eu encontrei nessa mensagem de Joana, o porquê que a prece funciona, o porquê que a prece é uma terapia. Olha que interessante. Com este recurso da prece incomparável, a docilidade no trato com o semelhante permite que forças espirituais que promanam em regiões mais evoluídas da plenitude alcancem o nosso íntimo daquele que ora. E nós produzindo o chamado milagre da harmonia, da claridade interior permanente. A oração sincera, verdadeira, pura, porque quando nós vamos falar com Deus, nós não precisamos fantasiar, porque Deus sabe de tudo que está acontecendo. Aí alguns dizem assim, se Deus sabe, por que eu preciso orar? Porque a oração é um exercício da conversa da criatura com o Criador, do Pai para com o Filho. E nós estamos desenvolvendo em nós potenciais
que nós desconhecemos. E ela diz aqui, além da humildade, né? isso, além da humildade, de saber que precisa, não é? Porque muitos não querem orar por orgulho, por vaidade, para dizer, ah, mas eu basto a mim mesmo, porque eu preciso pedir alguma coisa. Todos nós precisamos. E ele teve a oportunidade, quando os discípulos também pediram, mestre, ensina-nos a orar, porque todos que passaram por aqui ensinaram seus discípulos. E ele avisa, eu vos ensinarei. O Pai Nosso, o contato nosso com o nosso Pai é um colóquio, é um diálogo entre o Filho e o Pai. Correto. E quando orarmos o Pai Nosso, analisemos cada frase, cada palavra e sintamos o que nós estamos dizendo. Porque caso contrário, a prece fica por aqui mesmo. Ah, mas eu orei o Pai Nosso, que é o Pai Nosso que Jesus ensinou. Sim, Jesus ensinou com o sentimento mais sublime, que só Ele dispõe. E nós, cada um de nós, enunciamos o Pai Nosso com o sentimento que nós temos, com a compreensão que nós temos. E a partir daí, o nosso íntimo clareia. E as forças espirituais superiores, que estão trabalhando em nome dele, vão encontrar acesso em nós, para nos harmonizarmos e a gente sentir que o nosso jugo também está se tornando leve. É verdade? Porque nós estaremos compreendendo e vivendo a grande lei do Criador. E a partir daí, começa a brilhar em nós a nossa luz. Que brilhe a vossa luz, é um convite dele. E ela continua dizendo, o homem Jesus, absolutamente lúcido, conhecedor do espírito, da mente, das leis divinas, mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo qualquer espaço para nenhum desequilíbrio em momento algum. Porque ele já veio perfeito, mas não foi criado perfeito, repito novamente. Porque caso contrário, onde estaria a justiça de Deus? Nós aqui trabalhando, ralando nas asperezas da vida, em um planeta de expiações e provas, com tanta luta, com pandemia, com terremoto. Olha agora a situação. Terremoto na Turquia. Quantos seres estão desencarnando por esse processo? É um fenômeno geológico, é um fenômeno do planeta que também está em processo de evolução espiritual. Mas por que as criaturas estão passando? Tem uma causa. A pandemia que tomou conta do planeta como um todo. Ainda estamos sobre a vigilância desse vírus como de outros, porque eles não passam assim com o tempo. E graças à doutrina nós estamos aqui firmes. Quantos já retornaram ao plano espiritual, deixaram o corpo aqui e foram em consequência desse processo? E do outro lado, as equipes trabalhadoras da Seara desse ser, que já têm a leveza espiritual perante a lei, trabalhando tanto por nós que ficamos encarnados, como por aqueles que desencarnaram também. Então, com a chegada desse ser aqui conosco, nós há pouco tempo, né, dezembro passado, 2 meses atrás, praticamente, nós estávamos celebrando, no dia 25 de dezembro, que é uma data teórica, é uma data de um acordo cristão, para que todos os cristãos possamos canalizar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade neste dia. Já estamos buscando fazer um Natal diferente há muito tempo. Um Natal de solidariedade, um Natal de fraternidade, um Natal do Evangelho no lar, porque o presente maior, quem ganhou, fomos nós. Certamente. Não é verdade? Para saber que nós não estamos a sós. E ele, antes de partir, disse, eu não vos deixarei órfãos. Por quê, mestre? Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. Quem? Ele diz o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vocês vão conhecer. Por quê, mestre? Porque ele estará em vós, ele estará convosco, ele permanecerá para sempre.
Com certeza. E chegou o momento desse Consolador estar entre nós. E ele anuncia: meu jugo é leve, meu fardo é suave, mostrando para nós que muitas vezes sentimos o fardo pesado, falamos da vida, falamos da condição que nós estamos vivendo, como se não fôssemos aguentar o peso, mas nós aguentamos. Utilizemos o recurso da prece, convidemos os irmãos espirituais, pratiquemos o culto do Evangelho no lar, que com certeza nosso fardo se torna mais leve. Ela nos diz assim: encarnando-se na Terra, ele não fugiu do confronto daqueles que eram seus inimigos, que ele nunca foi inimigo de ninguém. Mas teve choque, porque ele veio para transformar, para dizer a melhor forma de viver, mas quem já estava no lugar comum, apenas cultivando as coisas de ordem material, tomou um choque. Quem é esse ser? É o rei dos judeus? Será que ele vai tomar o poder? Será que ele vai assumir o palácio? Anás, Caifás, Pilatos, todos ficaram temerosos. Foi por isso que ele foi crucificado, porque na época foi considerado um rebelde perante a lei. E hoje, quantos seres estão buscando esse caminho, essa luz? Quem era ao contrário naquela época, hoje se queda-se a ele e percebe que para que o nosso jugo se torne suave e leve, é necessário que nós obedeçamos, que nós compreendemos a lei, que nós evitemos praticar algo que é contrário à lei. E aí nós lembramos do grande exemplo de quem? De Saulo de Tarso, o doutor da lei na época, fariseu, romano, defensor da lei antiga, que perseguia os cristãos quando soube que estavam se instalando em toda parte. E ele tinha que defender a lei, perseguindo, mandando matar. O primeiro foi Estevão, que se tornou depois o grande baluarte, o grande amigo, o mentor espiritual dele na tarefa que ele tinha a cumprir com o Evangelho de Jesus, e parte para a cidade de Damasco. Para quê? Para prender Ananias, que ele sabia que prendendo Ananias, os cristãos iriam se dispersar. E ele perguntava sempre: onde estão os cristãos? E eles diziam: estão em toda parte. Como estão em toda parte? Porque os cristãos, Senhor, são como grãos de farinha, estão em toda parte. Esse era o grande medo. Parte para Damasco, encontra-se com a luz de Jesus, onde o mestre pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a claridade foi imensa, que ele, voltando para dentro de si mesmo, vai despertar para uma nova luminosidade. E aí ele já se entrega. Quando ele pergunta a Jesus: que queres que eu faça? Já estava entregue, não tem jeito. Esse ser já me envolveu de amor, já me envolveu de paz, que agora eu vou com ele. E ele disse: entra em Damasco e lá tu saberás o que precisa fazer. Uma coisa eu te digo: você é um vaso eleito para a divulgação do Evangelho, mas até chegar lá, vai ter que passar por poucas e boas, para poder reconstruir aquilo que você está tentando destruir. E hoje nós temos o Paulo de Tarso, informações também de Emmanuel e Chico Xavier, que se tornou o grande baluarte do Evangelho aqui na Terra. E com certeza, ao final da sua tarefa, o seu jugo também se tornou leve, porque ele não foi mais de encontro à lei, ele abraçou a lei divina. Ele abraçou os ensinamentos de Jesus e espalhou para o mundo todo, principalmente em Roma, onde precisava que fosse feito, e nós estamos aqui agora, graças a esse espírito que trabalha também na seara de Jesus, o Paulo, que traz mensagens também no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus e a lei divina. O seu fardo se fazia leve porque, estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, nele estava
recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física. Saúde espiritual. Ele teve a oportunidade de anunciar: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena e abundante. Em todos os sentidos falando. Emocional, física, perispiritual, mental, através das terapias do Evangelho, da evangelioterapia, que cada capítulo do Evangelho, cada parábola que ele enunciou, o personagem é cada um de nós. Estamos em busca desse ser espiritual. Estamos em busca da melhoria do planeta. E para que o planeta melhore a humanidade, é necessário que cada um de nós nos melhoremos. Porque o trabalho é individual mesmo, é individual, é intransferível, é pessoal. Isso não quer dizer que nós não contemos com auxiliares. Temos inúmeros que nós nem imaginamos. Então, Joana nos diz: nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física. Que melhora espiritualmente, começamos a entender a vida de uma forma diferente. E aí deixamos de ser julgadores, passamos a ser mais analistas de nós próprios, e as críticas, os preconceitos vão ter que cair por terra, porque nós estamos vivendo dias assim terríveis, de falta de respeito de uns para com os outros. É por isso que muitas vezes o fardo das criaturas ainda se torna muito pesado. Porque além de ter que dar conta do seu passado, que está refletindo agora no presente, ainda está fazendo hora extra, cuidando do passado dos outros e do presente também. O grande problema é esse. Então aliviemos nossas dores sem ser julgadores, porque só a lei divina é que julga, é que mantém, é que orienta da melhor forma possível todos nós. E a lei de amor. O amor significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Olha a oração mais uma vez. É uma terapia. Todos podemos orar. E os Espíritos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos dizem: cada um ore conforme a sua fé, conforme a sua crença. Porque Deus ouve a todos. Quando oramos a Deus, os Espíritos acorrem para nos atender. Quando oramos aos Espíritos, a mesma situação. Porque Deus é que é o mantenedor, criador de todos nós. Então, a oração é um colóquio. O Pai Nosso, meditado, percebido, louvar, pedir e agradecer. Pai Nosso que estás nos céus. Onde é esse céu? O céu está na própria consciência do ser, que muitas vezes está com a consciência turbulenta ainda no inferno, mas quando a gente começa a sintonizar com outras propostas, essa mesma consciência vai se transformando e a paz vai se estabelecendo. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, isto é, adquirindo o sentimento de humanidade e percebendo realmente que todos nós somos irmãos. Nós falamos muito, né? Somos irmãos, somos irmãos, somos. A única filiação que vai se manter entre nós espíritos é essa, da fraternidade. Porque somos filhos da mesma causa. Não é verdade? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Pergunta Kardec. O que é? E eles dizem: Deus é a causa suprema do universo. É a inteligência maior. Tudo emana de Deus. Não teve começo e não teve fim. Então, por aí nós já vemos, não temos ainda capacidade de compreender essa proposta, mas um dia nós compreenderemos. E aí a humanidade está aí, encarnados e desencarnados. O espírito desempenha o papel de irmão, de pai, de mãe, de avô. São papéis. Mas o que somos
todos irmãos. É uma coisa que é simples, mas ao mesmo tempo cria uma dificuldade enorme para algumas pessoas entenderem, exatamente por falta dessa espiritualização. Porque se eu não Exatamente. entendo isso, eu vivo só no materialismo e não vou alcançar essa possibilidade, né? A possibilidade de transcender, né? Perceber o espiritual. Nós Isso. estamos de passagem, estamos em experiência, estamos em locais, em hora em um, em hora no outro, vivenciando. É o processo da imortalidade que nós precisamos ainda entender. O que é ser imortal? É aquele que não morre jamais. O corpo físico se desintegra, mas o ser espiritual estamos trabalhando para tornar o nosso fardo melhor. Então, aqui, finalizando, já concluindo o nosso trabalho, esse ser sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Nunca fez algo por alguém que fosse da competência daquele alguém, porque os espíritos superiores não fazem. Alguns, muitas vezes, tentamos, né, fazer pela pessoa aquilo que a própria pessoa tem que fazer e ela não vai aprender. É por isso que eles não fazem por nós. Respeita o nosso livre-arbítrio, ajuda-nos para que nós possamos fazer, inspira-nos. Jesus dizia, crês que eu possa? Sim. Ele não atentava contra o livre-arbítrio de quem quer que seja, porque ele perguntava. O jugo leve é incomparável a Jesus, o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida pela psicologia profunda como homem de palavras claras, de ensinamentos sem dubiedades, de vivência sem recalques ou fugas. Por isso que ele disse, veio instruir e teve a possibilidade de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o eu, a descoberta, para chegar ao Pai. Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só Ele tem essa condição de nos aliviar, desde que nós desejemos. Sem dúvida. Dizer, médico das almas, irmão Jesus, eu estou aqui, eu preciso ser aliviado. E ele vai mostrar o caminho. Trabalha, meu filho, minha filha. Busca conhecer as leis, busca conhecer o Evangelho. Olha os exemplos. Vai para o trabalho, que com certeza o fardo se torna mais leve. Muita paz, que Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo, amparando esta casa de caridade, para que quantos necessitemos, aflitos, angustiados, possamos aí recorrer e encontrar o que vamos buscar. Levando a fé, levando a presença de Jesus, para que os irmãos que aí operam possam continuar operando em nome dele, em nome da misericórdia do Pai. Muita paz e obrigado mais uma vez por este convite. Eu que agradeço imensamente pelas palavras tão esclarecedoras e, ao mesmo tempo, encaminhadora. São palavras que encaminham a uma busca, a um estudo, a um esclarecimento maior para que cada um de nós se liberte de certas amarras, né? Que a vida nos conclama. É preciso que a gente renuncie a certas coisas para que eu comece a entender outras. Então, está na hora de buscarmos, como Paulo fez em 30 e poucos anos, ele conseguiu fazer uma mudança tão grande, né? De percepção da vida, que foi assim, maravilhoso. É um exemplo muito bom para a gente sobre isso. Imagine se ele continuasse sendo o doutor da lei, que buscasse as pessoas e continuasse até o fim de sua vida, que fardo ele não iria levar para o outro lado, ou para uma próxima vida, etc. Então, é possível mudar? Sim. Está aí um grande exemplo, não é? Maravilhoso. Foi muito bom hoje à noite. Muito obrigado pelas suas palavras. Foi, assim, maravilhoso. Eu gostei muito. E Isso que eu disse, é uma oportunidade sempre da gente estar estudando e estar vinculado a esse ensinamento
e deixar que ele possa fluir em nós, a melhor forma da gente viver. Que Jesus te abençoe sempre, que mantenha essa palavra tão maravilhosa. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Beijo. Que noite excelente foi essa. E aqueles que desejarem rever, quem entrou por último, etc., está tudo gravado, vai ficar aí. É só buscar e vai encontrar esse ensinamento novamente. Deve ser revisto, inclusive, para refletir. Obrigado, Edivaldo. Um abraço, um beijo no coração. A casa é sua, você sabe disso. Você conquistou. Ok. E nós somos gratos por você permitir que a gente participe da sua palavra, da sua convivência. Tá bom? Eu que agradeço também por essa oportunidade para todos nós. Obrigado. Quinta-feira, nós estaremos lá na Casa de Caridade do Coração de Maria. Tem atendimento pela manhã e atendimento à noite. Pela manhã, cirurgias espirituais, atendimentos emocionais, todo aquele trabalho que fazemos há alguns anos. À noite, palestra presencial e passe. Tá certo? Muita paz para todos. Que Jesus abençoe a noite de todos. Que não esqueçamos, como o Edivaldo falou, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. Oremos também por ele, porque ele está sempre a nos velar, nos dizendo alguma coisa, mas a gente tem que ter ouvidos de ouvir para que a gente siga um caminho melhor. Muita paz para todos. Com certeza. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.